você está exausto. E eu sei disso. Por mais que tente pensar positivo, por mais mantras que repita ou vídeos motivacionais que assista, os pensamentos negativos continuam voltando. Eles chegam à noite quando tudo está quieto. Aparecem no meio do trabalho sem aviso. E cada vez que surgem, você trava uma guerra mental tentando expulsá-los como se fossem invasores. Mas o que ninguém te contou, o que a indústria da positividade tóxica jamais vai admitir, é que essa guerra interna é justamente o que está alimentando esses pensamentos. Você foi treinado para acreditar que pensamentos negativos são defeitos. Que ter dúvidas, medos, inseguranças ou até raiva é sinal de fraqueza, de mentalidade errada, de que você precisa se consertar. Então você tenta apagá-los com afirmações vazias, tenta se distrair com prazeres instantâneos, tenta fingir que está tudo bem enquanto uma parte sua implora para ser ouvida. E essa parte não vai embora só porque você mandou ela calar a boca. Carl Jung entendeu algo que poucos têm coragem de admitir. Quanto mais você luta contra um conteúdo psíquico, mais energia você dá a ele. A psique funciona por compensação. E tudo que é reprimido não desaparece, apenas se desloca para o inconsciente e ganha força. Sua mente não está quebrada. Ela está tentando chamar sua atenção. Quando você pensa, sou um fracasso, isso não é um erro de software mental. É a expressão simbólica de uma ferida antiga. Talvez de uma infância onde você nunca foi reconhecido. Ou de anos vivendo uma vida que não reflete quem você realmente é. Quando o pensamento nada faz sentido surge, pode não ser depressão química. Pode ser a alma gritando que você se afastou demais dos seus valores mais autênticos. E aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar. Lutar contra o que você sente é exatamente a receita para ficar preso naquilo para sempre. O pensamento negativo não é um inimigo. É uma mensagem. E se você aprender a ouvi-lo, a entendê-lo, a integrar essa parte de você que continua tentando aniquilar, algo muda. Você deixa de ser escravo da sua mente e começa a se tornar seu aliado. Para Jung, pensamentos negativos recorrentes não são erros aleatórios da mente. São expressões simbólicas de conteúdos inconscientes, tentando emergir à superfície da consciência. Mais do que isso, surgem como tentativas de restaurar o equilíbrio psíquico. Quando sua vida externa se afasta demais da sua verdade interna, a psique responde. E essa resposta frequentemente vem na forma de pensamentos sombrios. Pense num exemplo clássico. Aquele pensamento persistente de sou um fracasso. A abordagem tradicional tenta combatê-lo com afirmações positivas. Não. Você é vencedor. Tudo vai dar certo. Mas isso não resolve nada porque o pensamento é apenas o sintoma. É a ponta do iceberg. Sob ele, existe um mar profundo de experiências passadas, emoções não processadas, crenças formadas na dor. Talvez esse pensamento venha de uma infância onde você foi exigido demais e elogiado de menos. Talvez venha de uma fase da vida onde você traiu seus próprios valores para agradar os outros. Talvez esteja dizendo que o caminho em que você está não é realmente seu. O ponto é, ele está tentando te mostrar algo que você precisa olhar, mesmo que doa. Jung acreditava que negar esse conteúdo é negar a si mesmo. Que ignorar esses sinais da alma é viver uma vida desconectada, onde tudo parece certo por fora, mas profundamente errado por dentro. Pensamentos negativos não querem destruir você. Eles querem acordá-lo. E isso se aplica a todo tipo de pensamento que você tenta suprimir. Quando você sente que está sempre em perigo, que algo ruim vai acontecer, que o futuro te ameaça, talvez sua mente não esteja exagerando, talvez ela esteja mostrando que você vive em estado constante de alerta, porque nunca se sentiu verdadeiramente seguro. Talvez o passado ainda esteja operando no presente. E o pensamento ansioso é um pedido por segurança real, não ilusão reconfortante. Quando você sente que nada faz sentido, que a vida está vazia, que tudo perdeu o brilho, talvez não seja um distúrbio químico. Talvez seja o grito da alma dizendo que você se afastou demais do que realmente importa. Está vivendo uma vida que não te representa. Está seguindo o roteiro de outra pessoa. O que a maioria chama de distorção cognitiva, Jung chamava de símbolo. O pensamento negativo, para ele, era como uma carta do inconsciente. E cada vez que você tenta rasgar essa carta antes de lê-la, só garante que ela será reenviada com mais força, com mais urgência.
Então a pergunta que você precisa fazer não é como elimino esse pensamento, mas sim o que ele está tentando me dizer. Essa mudança de pergunta muda tudo, porque você passa de inimigo da sua mente para explorador da sua alma. Mas para começar esse processo, você precisa aprender algo que pode mudar completamente. Sua relação com seus pensamentos. Como criar distância entre o que você pensa e quem você realmente é. Até agora você acreditou que seus pensamentos diziam algo essencial sobre quem você é. Você pensou, sou um fracasso, e acreditou nisso. Ninguém me ama, surgiu e você tomou como verdade absoluta. A mente formulou, tudo vai dar errado. E você começou a viver como se já estivesse condenado. Mas e se eu te dissesse que você não é seus pensamentos? Que existe um você mais profundo, mais quieto, que observa esses pensamentos mas não é definido por eles. Jung entendia que a verdadeira liberdade começa no momento em que você cria distância entre a consciência e o conteúdo da mente. Ele ensinou que a psique é formada por múltiplas vozes internas, arquétipos, complexos, fragmentos emocionais, todos coexistindo dentro de nós. E o eu que sofre, geralmente, é aquele identificado demais com apenas uma dessas vozes. Quando você acredita que é o pensamento negativo, fica à mercê dele. Mas quando aprende a observá-lo como algo acontecendo dentro de você, e não como você, a estrutura muda completamente. Imagine o seguinte: você está numa sala e há uma televisão ligada. Na tela, passa um filme sobre fracasso, medo, rejeição. Esse é o pensamento negativo. A maioria das pessoas vive grudada na tela acreditando que aquela é a única realidade possível. Mas você não é a tela. Você é quem está sentado na sala, o observador. E no momento em que você se lembra disso, começa a recuperar o controle que achava ter perdido para sempre. É aqui que entram práticas fundamentais como a linguagem de distanciamento. Quando você pensa sou inadequado, esse pensamento te engole. Mas se muda a linguagem para estou tendo o pensamento de que sou inadequado, algo se separa. O espaço interno se expande. E onde há espaço, há possibilidade de escolha. O pensamento deixa de ser uma ordem e vira um fenômeno transitório. Jung dizia que o inconsciente se manifesta através de imagens, símbolos e pensamentos espontâneos. Eles emergem, mas não necessariamente dizem toda a verdade. A consciência precisa dialogar com eles, interpretá-los, integrá-los. E isso só é possível quando você não está fundido com o conteúdo psíquico. Quando você é o céu, e o pensamento é apenas uma nuvem que passa. Em algumas abordagens contemporâneas, essa prática é chamada de difusão cognitiva. Mas a essência já estava presente na psicologia profunda de Jung. Se você se funde com o pensamento, ele te possui. Se você o observa, ele perde o domínio. Então, toda vez que um pensamento negativo surgir, pratique isso. Em vez de dizer, sou inútil, diga, estou tendo o pensamento de que sou inútil. Em vez de afirmar, ninguém me ama, diga, minha mente está criando um cenário onde me sinto rejeitado. Em vez de tudo vai dar errado, diga, estou notando um pensamento catastrófico passando pela minha consciência. Parece simples, mas esse movimento da linguagem gera uma reorganização psíquica. Reafirma que existe algo maior dentro de você do que o conteúdo que está emergindo. Uma consciência observadora. Uma âncora. Uma presença. E essa presença é o início da verdadeira cura. Agora que você aprendeu a criar distância entre si mesmo e seus pensamentos, é hora de dar o próximo passo. Entrar num diálogo consciente com eles. Parece estranho, eu sei. Conversar com pensamentos, ouvir suas respostas. Mas essa é uma das práticas mais profundas que Jung desenvolveu. E uma das mais transformadoras. Chama-se imaginação ativa. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua jornada de transformação começa agora. Consiste em algo simples, porém poderoso. Permitir que o conteúdo inconsciente tenha voz e, mais importante, permitir-se ouvi-lo. Pense assim. Todo pensamento recorrente carrega uma intenção por trás. Mesmo os mais sombrios, duros, desconfortáveis. Eles não estão surgindo por acaso. Têm uma função, uma mensagem, um propósito, por mais disfuncional que possa parecer. O problema é que, como fomos ensinados a suprimir, julgar ou temer esses pensamentos, nunca paramos para ouvir o que eles realmente estão tentando nos dizer.
Jung acreditava que quando o conteúdo inconsciente não é integrado, ele age como uma entidade autônoma dentro da psique. Em outras palavras, é como se uma parte da sua mente começasse a funcionar independentemente de você. Essa parte pensa, fala, repete mensagens, interfere nas suas decisões, e você sente como se estivesse lutando contra si mesmo. A imaginação ativa serve para trazer essa parte à luz da consciência, para dar a ela um nome, uma forma simbólica, uma voz, e assim dissolver seu poder tirânico. E o processo é mais acessível do que parece. Você só precisa de papel, silêncio e coragem. Comece assim. Quando um pensamento negativo surgir, sente-se com ele. Feche os olhos. Visualize-o como uma figura, uma pessoa, um animal, uma sombra, o que vier à sua mente. Dê a ele um corpo, um rosto, um nome se desejar. E então comece o diálogo. Escreva no papel, palavra por palavra, sem censura, sem julgamento. Apenas pergunte: você, por que continua voltando? Pensamento: por que você precisa entender algo que está ignorando? Você: o que estou ignorando? Pensamento: a ferida que você carrega daquela rejeição, a dor de não se sentir suficiente. Apareço para te lembrar disso. Você pode se surpreender com o que emerge. Muitos pensamentos negativos têm uma função protetora distorcida. Estão tentando evitar que você se exponha ao risco, à dor, ao fracasso. Estão tentando controlar o sofrimento futuro, mesmo que isso signifique te aprisionar no presente. Considere este exemplo. Você: por que você sempre me diz que sou um fracasso? Pensamento: porque se você acreditar nisso, nunca vai realmente tentar. E se nunca tentar, nunca será humilhado de novo. Essa lógica pode parecer absurda, mas para o inconsciente faz sentido. A mente prefere o sofrimento familiar ao risco do desconhecido, mesmo que isso custe sua liberdade, sua alegria, sua vida autêntica. E é por isso que quando você ouve esse pensamento, reconhece sua intenção e oferece uma nova forma de proteção, ele se dissolve. Não precisa mais gritar para ser ouvido. Você pode responder assim: você, obrigado por tentar me proteger, mas agora eu posso falhar e sobreviver. Posso arriscar e ainda assim me abraçar. Não preciso mais viver com medo de mim mesmo. Esse é o verdadeiro poder da imaginação ativa. Transforma o inimigo interno em aliado. Devolve à consciência o que antes estava exilado. E quando isso acontece, o pensamento perde sua carga destrutiva porque, pela primeira vez, foi ouvido com atenção e respeito. Você passou a vida acreditando que precisava escolher um lado: luz ou sombra, força ou fragilidade, fé ou dúvida, esperança ou desespero, pensamentos positivos ou negativos. Mas e se eu te dissesse que essa necessidade de escolher é justamente o que te mantém preso? Jung nos mostra algo que vai contra tudo o que a mentalidade binária moderna tenta ensinar. A verdadeira maturidade psicológica começa quando você é capaz de sustentar dois opostos ao mesmo tempo, sem precisar destruir um para validar o outro. Essa é uma das ideias mais revolucionárias da psicologia analítica. A psique não busca positividade constante, mas a integração dos opostos. Jung chamou isso de sustentar a tensão dos opostos. E isso é exatamente o que a maioria das pessoas não consegue fazer. Porque dói. Porque exige complexidade. Porque te força a sair do conforto do pensamento simples, aquele que divide tudo em certo ou errado, bom ou mal, positivo ou negativo. Quando um pensamento negativo surge, o impulso imediato é combatê-lo com seu oposto. Não posso pensar assim. Preciso focar no lado bom. Preciso ser grato. Mas o que acontece é que, ao fazer isso, você não está integrando nada. Está criando uma guerra interna. Está tentando silenciar uma parte da sua psique com a voz de outra. E como já vimos, toda parte que é silenciada volta mais forte. Agora, imagine fazer diferente. Imagine olhar para dentro e dizer: uma parte de mim se sente um fracasso, e outra parte sabe que tenho valor e estou crescendo. Ambas são verdadeiras. Ambas existem em mim. E posso sustentar essa tensão sem desabar. Percebe a mudança? Em vez de tentar aniquilar um lado, você o reconhece. Reconhece que a dor existe, que o medo é real, que o pensamento negativo tem sua razão de ser. E, ao mesmo tempo, afirma a parte de você que não se reduz àquilo. Isso não é otimismo. Isso é integralidade.
É presença. É a coragem de ver a totalidade sem tentar reduzi-la a uma metade confortável. A maioria das pessoas quer soluções rápidas. Querem frases de efeito que resolvam tudo. Querem banir o negativo e viver só no positivo. Mas essa é uma ilusão infantil. Jung sabia que a alma humana não opera em extremos. Ela se desenvolve no meio do paradoxo. E é justamente nesse meio, naquele lugar desconfortável entre os polos, que a transformação acontece. Pratique isso conscientemente. Quando o pensamento "sou inadequado" vier, diga: uma parte de mim acredita nisso, e outra parte reconhece que estou aprendendo, crescendo, evoluindo. Ambas coexistem. Quando o pensamento "tudo vai dar errado" vier, diga: uma parte de mim tem medo, e outra parte confia que posso lidar com o que vier. Posso sentir ambas. Você não precisa mais eliminar a dor para afirmar a força. Não precisa apagar o medo para acessar a coragem. Não precisa negar a sombra para viver a luz. Você precisa ser grande o suficiente para sustentar ambos ao mesmo tempo. E isso exige uma psique que parou de fugir da complexidade e começou a habitá-la. Chegamos a um dos pontos mais difíceis e libertadores de toda essa jornada: a aceitação radical. Não a aceitação passiva que você diz em voz alta enquanto por dentro ainda quer se livrar do que sente, mas a aceitação profunda, consciente, corajosa de que pensamentos negativos fazem parte da experiência humana. Que tê-los não significa que você está quebrado, perdido ou espiritualmente inferior. Significa simplesmente que você é humano e que está vivo. Jung nunca prometeu um caminho sem dor. Pelo contrário, ele sabia que o verdadeiro processo de individuação, isto é, o desenvolvimento de uma identidade plena e autêntica, exigia que o indivíduo enfrentasse tudo que foi reprimido, negado e esquecido dentro de si. Pensamentos negativos não são obstáculos no caminho da cura. Eles são o próprio caminho. São as trilhas que a alma traça para te guiar de volta ao que foi abandonado. E o que foi abandonado é frequentemente o que mais precisa ser resgatado. Você aprendeu a tratar seus pensamentos como inimigos, como vírus a serem eliminados, como defeitos a serem corrigidos. Mas Jung nos oferece uma virada brutal e libertadora. O que você chama de defeito pode ser um pedido de reconexão. O que você chama de negatividade pode ser um fragmento de si mesmo gritando para voltar para casa. A aceitação radical começa quando você para de se criticar por ter pensamentos negativos. Quando, em vez de perguntar, "por que ainda penso assim?", você diz, "é natural que eu pense assim considerando o que vivi." Essa frase simples contém mais poder terapêutico que 1000 mantras de positividade. Porque ela reconhece sua história, sua dor, seus padrões, seu caminho real, não idealizado. Aceitar não é se render à escuridão. É parar de fugir dela. É tornar-se capaz de caminhar nela sem se perder. Porque agora, você tem luz suficiente dentro de você para não ser engolido. Você aprendeu a observar seus pensamentos, a dialogar com eles, a ouvir suas mensagens, a sustentar os paradoxos, e agora, finalmente, pode deixá-los existir sem guerra, sem fuga, sem desespero. Isso não significa que os pensamentos negativos vão desaparecer. Eles vão continuar surgindo como qualquer parte viva da psique. Mas agora eles não terão mais poder tirânico sobre você. Porque você parou de se identificar com eles e começou a compreendê-los. Eles não definem quem você é. São apenas vozes passageiras num vasto teatro interno. E você, finalmente, está sentado na cadeira da consciência, assistindo com clareza, com presença, com autoridade. Jung dizia que a verdadeira força do ego não está em dominar a mente, mas em ser capaz de sustentar os opostos sem desabar. Essa é a maturidade psíquica. Essa é a liberdade interior. Isso é o que você está construindo, passo a passo, pensamento a pensamento, com cada decisão de olhar para dentro sem fugir. Em sua obra, A Estrutura e a Dinâmica da Psique, Jung demonstra que os conteúdos do inconsciente não são aleatórios, mas carregam significado e energia psíquica. Ele explica que a função compensatória da psique busca sempre o equilíbrio entre consciente e inconsciente. Quando negamos essa dinâmica natural, criamos aquilo que ele chamou de complexos autônomos, fragmentos psíquicos que ganham vida própria e nos dominam de dentro. Um exemplo prático dessa teoria pode ser visto na vida de muitos profissionais bem-sucedidos,
que após anos mantendo uma fachada de controle e positividade absoluta, experimentam crises existenciais profundas. O executivo que sempre disse sim e negou seus limites, de repente se vê paralisado por ataques de pânico. A pessoa que sempre foi forte para todos, desmorona quando precisa pedir ajuda. Esses não são colapsos aleatórios, mas erupções do inconsciente exigindo ser ouvido. Como Jung afirmava, aquilo que você mais resiste, persiste e cresce em poder. Outro exemplo comum está nos relacionamentos. A pessoa que reprime sua raiva e frustração para manter a harmonia acaba explodindo de forma desproporcional por questões pequenas, ou desenvolve ressentimentos profundos que corroem a relação por dentro. Jung ensinava que a raiva reprimida não desaparece. Ela fermenta no inconsciente e eventualmente encontra outras formas de expressão, geralmente mais destrutivas. A solução não está em não sentir raiva, mas em reconhecê-la, compreender sua mensagem e integrá-la conscientemente. Na prática diária, você pode aplicar essa sabedoria junguiana através de um ritual simples. Ao final de cada dia, reserve 10 minutos para escrever livremente sobre os pensamentos que mais te incomodaram. Não censure, não julgue, apenas escreva. Depois, releia e pergunte a cada pensamento: o que você está tentando me proteger? Ou, de que ferida antiga você está falando? Esse diálogo escrito é uma forma de imaginação ativa acessível a todos e pode revelar padrões surpreendentes sobre suas verdadeiras necessidades emocionais. Considere também o exemplo de Maria, uma terapeuta que sempre teve pensamentos recorrentes de não sou boa o suficiente, apesar de todo o seu sucesso profissional. Quando finalmente aplicou a imaginação ativa, descobriu que esse pensamento era a voz de uma criança de 8 anos que nunca se sentiu vista pelos pais ocupados demais. O pensamento não queria sabotá-la, queria validação. Quando Maria começou a dialogar com essa parte ferida, oferecendo a ela o reconhecimento que nunca teve, o pensamento perdeu gradualmente sua força opressora. Ela não o eliminou, mas o integrou com compaixão. A técnica de sustentar os opostos pode ser praticada através do que Jung chamava de função transcendente. Quando sentir dois impulsos contraditórios, em vez de escolher um e reprimir o outro, sente-se em meditação e visualize ambos como figuras diante de você. Deixe-os dialogar. Permita que uma terceira posição emerja espontaneamente. Uma síntese que honra ambos os lados. Por exemplo, se uma parte quer segurança e outra quer aventura, a função transcendente pode revelar um caminho onde você constrói bases sólidas que permitem riscos calculados. Agora, imagine sua vida daqui a 1 ano. Você não eliminou seus pensamentos negativos, mas transformou completamente sua relação com eles. Eles ainda surgem de vez em quando, como velhos conhecidos trazendo notícias do inconsciente, mas você não entra mais em pânico. Você não se identifica mais com eles. Você os recebe, escuta o que tem a dizer, agradece pela mensagem e deixa-os partir. Você descobriu que é o céu vasto onde nuvens passam, não as próprias nuvens. Você percebe que sua força não está em ter sempre pensamentos corretos ou positivos, mas em ter capacidade de sustentar a totalidade da experiência humana sem desabar. Você pode sentir medo e ainda assim agir com coragem. Pode duvidar de si e ainda assim continuar crescendo. Pode carregar feridas antigas e ainda assim construir um futuro autêntico. Essa é a verdadeira individuação que Jung tanto defendeu. Tornar-se inteiro, não perfeito. Tornar-se consciente, não invulnerável. Tornar-se humano em sua plenitude, com todas as contradições, sombras e luzes que isso implica. A jornada que você iniciou hoje não tem um ponto final. Ela é um processo contínuo de diálogo com sua alma, de reconhecimento das vozes internas, de integração do que foi rejeitado. Haverá dias difíceis ainda. Haverá momentos em que você se esquecerá dessas lições e voltará aos velhos padrões. Mas agora você tem um mapa. Você sabe que os pensamentos negativos não são seus inimigos, mas mensageiros. Você sabe que a cura não vem da repressão, mas da integração. Você sabe que sua mente não está quebrada, está apenas pedindo para ser ouvida. Então respire fundo. Olhe para dentro com compaixão. E lembre-se das palavras de Jung. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Sua sombra não é sua inimiga. É a metade esquecida de você mesmo esperando para voltar para casa.
E quando você finalmente abre os braços e a recebe, você se torna inteiro. Você se torna livre. Você se torna verdadeiramente você. A revolução não está em eliminar o que te assusta, mas em ter coragem de olhá-lo nos olhos e perguntar: o que você precisa de mim? Porque muitas vezes a resposta será surpreendentemente simples: apenas ser visto, ouvido e aceito. E no momento em que você oferece isso à parte mais sombria de si mesmo, algo milagroso acontece. A guerra interna cessa. E no silêncio que se segue, você finalmente pode ouvir a voz mais profunda e verdadeira que sempre esteve lá, esperando pacientemente que você parasse de lutar consigo mesmo e começasse a se amar por inteiro. Esse é o convite que fica. Pare de fugir da sua própria mente. Pare de tratar seus pensamentos como invasores. Comece a vê-los como professores, guias, mensageiros de uma sabedoria mais profunda, que sua consciência racional ainda não alcançou. E quando você fizer isso, quando finalmente baixar as armas nessa guerra interna sem sentido, vai descobrir algo extraordinário. Você nunca esteve quebrado. Estava apenas fragmentado. E agora, pedaço por pedaço, pensamento por pensamento, está se tornando inteiro novamente.